a palavra do Senhor vai dizer para nós: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se ante ele e declarou diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vá em paz. Pode se assentar? Queridos, talvez você já deve ter ouvido tanto essa palavra, e eu, quando olho a palavra do Senhor, eu costumo sempre entender que a palavra dele se renova a cada dia. A cada vez que você lê a palavra do Senhor, a cada vez que você tiver uma percepção daquilo que você está lendo, sempre Deus vai ter uma palavra revelada ao seu coração. Aqui, como você bem entende, é um cenário de duas histórias que vão acontecer no mesmo caminho, numa mesma cidade, no mesmo projeto. Mas entenda bem, quando eu olho essa mensagem, veja que quando Deus ele tem algo a oferecer para você, está determinado que é seu, pronto e acabou. O problema é que às vezes nós seres humanos, a gente tem aquela questão, né? Mas será que é para mim? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que esse algo que eu estou pedindo a Deus, eu mereço? E é dentro dessa palavra merecimento que eu quero dizer para você nessa noite. Porque entenda bem, Jesus, antes de chegar a esse local, ele está expulsando um demônio. Ele está tirando da vida de um homem um espírito maligno. E veja que do outro lado do cenário há duas pessoas que estão pensando em Deus. Um que diretamente aguardava Jesus naquele momento, e uma outra pessoa que subsentende que ouviu um dia falar de Jesus. Entenda bem, queridos, que quando eu consigo entender quem é Deus, como várias canções que foram entoadas hoje falando, a glória de Deus, tudo é de Deus, porque é para Deus, que Deus ele cresça, eu vou entendendo que quem vai nos guiando por essa caminhada é Deus. Quem vai fazer nós conquistarmos aquilo que nós estamos pedindo é Deus. O problema é que às vezes no meio dessa caminhada nós vamos se perguntando: será que realmente eu mereço? Será que realmente essa oração que eu estou fazendo a Deus está sendo eficaz, chegando ao trono de Deus? E aí muitas das vezes a gente vê até alguém contando um testemunho, alguém sendo abençoado, alguém recebendo algo tão lindo da parte de Deus, e a gente fala: puxa, Jesus, olha lá, ele conseguiu, ela conseguiu, a oração dela foi atendida, a oração dele e a minha, Jesus. Mas só que quando você entende que quando você está orando, e que ainda a sua oração seja como foi o louvor mencionado aqui, o Espírito Santo ele está ajudando você a levar essa oração até Deus, você tem que se sentir privilegiado e dizer: puxa, eu estou fraco, eu não estou conseguindo falar com Deus no meu interior, mas eu consigo entender como Isaías, o profeta grande, diz: ele tem olhos para ver, ele tem ouvidos para ouvir, e ele tem boca para nos responder. Então veja que quando você está no seu melhor momento, no seu pior momento da vida, tem um Cristo que está te ouvindo, tem um Deus que está olhando para você 24 horas. E aí você pode até mesmo se perguntar e dizer: puxa Deus,
Mas eu ao mesmo tempo que eu oro, ao mesmo tempo que eu peço, será que eu vou alcançar? Queridos, tira esse será, tira essa incredulidade, essa dúvida, essa dificuldade e determine a sua oração dizendo: eu estou orando e eu estou acreditando que vou alcançar, eu estou orando porque eu estou acreditando que Deus, Ele vai me socorrer. Entenda que dentro desse cenário existe um homem, um grande homem, Jairo, que ele aguarda Jesus Cristo. E entenda que por um outro lado há uma mulher que, se você for parar para pensar um pouco, a vida dessa mulher, a vida dessa pessoa, ela acabou. Porque segundo a lei levítica, toda pessoa que tinha ali um sangramento, tinha uma doença, uma lepra, enfim, essas pessoas eram impuras. E por serem impuras, essas pessoas não podiam conviver na sociedade. Mas entenda bem, vou contar uma história para você poder entender. Existia naquela época um lugar fora da cidade, onde todas essas pessoas, digamos, contaminadas, elas ficavam ali, até supostamente serem curadas, até recuperarem a sua vida normal, para assim estar no meio da sociedade. As mulheres, até então, quando estavam no seu ciclo menstrual, automaticamente elas tinham que se afastar do seu marido, tinham que se afastar da sua casa, da sua família, porque segundo a tradição, tudo que ela tocaria ficaria impuro. E na mente dos homens, eles se contaminariam se ele tocasse num copo, se ele tocasse em um prato, se ele tocasse numa mesa que essa mulher, ela colocou a mão. Então, pois bem, repare, toda mulher, dentro do seu ciclo menstrual, 3, 5 dias, há aquelas que são até 7 dias, e aí pastor, disso já é um problema. Ela vai para esse local, fica ali um período de 3, 5, 7 dias, posteriormente volta para o seu habitat normal. E aí eu fico imaginando, essa jovem, como todas as outras mulheres, entra um ciclo menstrual que não para, e que passam dias, e de repente preciso procurar um médico, estou com um problema. E você entende, lendo a Bíblia, que era uma pessoa de condições financeiras boas, e se ainda não fosse, alguém que no mínimo tinha uma reserva guardada. Vá procurar médico, vai procurar especialistas, que no final de tudo isso, não conseguiu encontrar a sua solução. E veja que dentro disso, ela, talvez sendo ali afirmada do seu diagnóstico, ó, não tem cura, você está com um problema, e você tem que se afastar e tem que ficar lá. Veja, alguém que de repente perde a sua identidade, alguém que de repente ela perde a sua história em meio de caminho. E por isso que eu quero que você entenda que às vezes nós queremos carregar um passado achando que nós não merecemos, nós queremos carregar algo porque, olha, disseram para mim, e aí muitas das vezes você não consegue prosseguir, progredir, porque você fica carregando o passado, porque alguém te condenou, alguém disse que palavras que machucaram o seu coração, que te ofenderam, e você diz, puxa, realmente, papai disse que eu não prestava, mamãe disse que eu não prestava, meu marido disse que eu não presto, minha esposa falou que eu sou um Zé Ninguém, e aí você toma aquilo como posse, e você vai andando na sua vida, como aquele patinho feio, né, que coloca o saquinho do pão, e põe só o olhinho assim, e diz, eu não quero olhar para ninguém, eu não quero falar com ninguém, porque a minha vida é uma porcaria, eu não acredito mais em nada, eu não enxergo mais em nada. E aí, às vezes a gente até se culpa de algo e diz, está vendo? Eu não consegui isso porque realmente falaram que eu não ia conseguir. Eu não tive aquilo porque realmente falaram que eu era incapaz.
E você começa a absorver palavras tão negativas, palavras tão fracassadas, que vai tomando uma dimensão na sua vida. E você, como eu disse nesse instante, vai ouvindo o testemunho dos outros, mas não vai tendo o seu. Porque você vai olhando para si próprio e vai achando que você não é merecedor dessa bênção de Deus. Às vezes eu encontro pessoas que dizem para mim: será que realmente Jesus me ama? Porque um dia eu já matei, um dia eu trafiquei, um dia eu roubei, e será que realmente Ele me ama? E você fala: meu Deus do céu, como essa pessoa consegue ainda ficar carregando o passado e não deixa Cristo ser a inovação da vida dela? Então veja que dentro desse contexto de uma mulher que perde toda a sua identidade, que perde toda a sua esperança, e aí entenda, até porque a Bíblia menciona que são 12 anos, essa mulher está num cantinho. Até para você ter uma ideia, estudando sobre o tempo da época, existia um banco, né? E ali tinha linhos, panos, onde as mulheres passavam o dia inteiro sentadas ali. Eu acho que ficavam tricotando, enfim, falando sobre a vida. E talvez a informação para essa jovem, ela ouvia de pessoas, né? Olha, tal coisa aconteceu na cidade, tal coisa aconteceu ali, e mudou aqui, mudou ali. Mas, por outro lado, pessoas, sabe aquelas pessoas que aparecem do nosso lado, que são tão negativas, que em vez de levantar você, parece que te afunda mais, e diz: menina, olha o seu cabelo como é que está, olha a sua roupinha como é que está, olha a sua vida como é que está. Aí você ainda absorve isso e diz: é verdade, eu estou desse jeito mesmo, eu estou triste, eu perdi mesmo, e absorve aquilo, e a pessoa vai te empurrando para baixo, e você vai aceitando ser oprimido por essa pessoa. E muitas das vezes: meu Deus, mas meu dia está pesado, preciso pedir oração para a pastora, para o pastor, está pesado o meu dia. Mas é porque tudo que é negativo eu estou absorvendo. E aí eu começo a colocar o nosso Deus grande, vai diminuindo o tamanho dele, e aí eu vou enfatizando o meu problema, eu vou enfatizando o meu fracasso, eu vou enfatizando as minhas perdas, e isso sendo uma glória para mim. Enquanto a bonança de Deus eu já não começo a enxergar. Então entenda que no meio dessa situação eu consigo entender isso, queridos, que essa mulher também, pessoas iam lá e falavam: aí, tá vendo? Você não vai conseguir. Olha, já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos, passou 4 anos, 5 anos. Ela é ser humano como nós, e de repente é verdade, tudo está fracassado. Sabe quando você ora, e você ora, e você ora, você vem aqui na igreja, ouve uma palavra de Deus, você ouve no rádio uma canção que alegra seu coração, mas ao mesmo tempo que você se alegra, você se entristece. Ao mesmo tempo que você vem para a casa de Deus e fala: uau, Deus falou comigo, você vira ali a esquina, não, já esqueci tudo. Você chega na porta da sua casa, você é recepcionado pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, com uma porrada de você. Aí você fala: aí, ó, tá vendo? Fui lá para a igreja, Deus até falou, mas agora eu chego em casa, olha aí o que eu estou ouvindo aí, puxa vida. E aí muitas das vezes você ainda vai o quê? Ter aquela oscilação da fé. Será que realmente vale a pena estar servindo a Deus? Será que realmente vale a pena estar firme com Deus? Porque, e aí você começa a colocar em xeque o que você faz para o reino de Deus, e dizendo: puxa Deus, olha o tanto de coisa que eu estou fazendo e o Senhor não está vendo. Olha o tanto de coisa que eu vou falando, e o que o pastor pede, o que a pastora pede, eu vou fazendo pela tua obra, mas olha o que eu recebo, é só pancada, pancada, pancada. Puxa Deus, eu mereço isso, Senhor. E aí você começa a ser tão fracassado, que essa sua visão de um Deus grande, a visão de um Deus que pode mudar a sua história, começa a perder em meio de caminho. E aí muitas das vezes aí é o grande problema
do século que nós vivemos, que aí as pessoas, em vez de continuar na oração, no clamor a Deus, aí às vezes vai numa rede social se desabafar, às vezes vai ligar para quem não deve para se desabafar, às vezes vai perguntar um conselho para alguém que não tem conselho para te oferecer, e volta a dizer, essa pessoa vai colocando você para baixo, para baixo, para baixo. E entenda, essa mulher, ela passou por isso, queridos. Quantas pessoas negativas que chegaram nela e colocando para baixo, sabe por quê? Porque já não era mais um ano, não era 2, não era 3. Olha, quando nós entramos nesse período de pandemia no nosso país, no nosso mundo, e as pessoas, vai passar, é rapidinho, vai ser tudo normal. E aí você começa a ver números de mortes crescendo, você começa a ver algo que em 1 mês, 2, 3, 4, 5, e fala, meu Deus, parece que não vai acabar. E aí, essa questão de você confiar em Deus, de entender, puxa, eu preciso entender que eu estou no processo. Porque entenda bem, quando você vai passar por alguma situação que Deus coloca a você, você entende o que é o começo, porque você entrou. Então você fala, opa, eu tenho uma caminhada dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro de uma amizade, dentro da igreja. O final você também consegue entender. Não, Deus está comigo, vai ser bênção, vai ser vitória, eu vou conseguir. Mas o problema não é nem o começo e nem o fim. O problema é o processo. É o processo que está o segredo da experiência. Eu fui entendendo algo, queridos, no percorrer das minhas provações, que peraí, se dentro dessa provação eu tiver um fracasso ou um sucesso, eu preciso tirar a experiência. E quando você começa a entender isso, você deixa de reclamar. Porque o problema nosso, que dentro desse processo que você vai viver, você começa a reclamar. Tá vendo lá, meu marido, como é que tá? Aí você muitas das vezes chega no marido e vai reclamar com o marido. Você vê o filho, olha lá, meu filho lá. Eu falo para ele chegar 10 horas da noite em casa, e é meia-noite a hora que ele chega. Aí você vai e quebra o pau lá com o filho. Aí você chega aqui na igreja, que em vez de estar obedecendo aqui a casa de Deus, o estatuto da casa de Deus, eu vou lá para a igreja, não tem nada para fazer em casa, eu vou lá para a igreja, talvez Deus possa falar comigo. E aí você vai levando a vida no alavante. E aí está o grande problema. Por quê? Porque você não tem uma visão, um foco espiritual, e está onde? Focado aqui na terra, focado em problemas, focados em dificuldades. Você vai conseguir um resultado positivo? Obviamente não. A Bíblia fala que a fé é aquilo que a gente não enxerga. Para quem está do lado de fora, diz que você é louco. Porque você está dizendo que tem uma flor aqui, mas eu não estou enxergando. Aí tem uma flor aqui. Tem, pode aguardar que tem. Então veja que muitas das vezes nessa oscilação, você prefere acreditar em alguém que está carnal e dizer, é verdade, eu fico olhando sempre aqui para esse vaso, e eu fico dizendo que vai ter uma flor aí, mas já passou 1 ano, 2, 3, 4, e eu não consigo. Às vezes você olha até para a garagem da sua casa, oh meu Deus, como eu queria um carro nessa garagem, como eu queria uma planta aqui nessa garagem, como eu queria uma pintura nessa parede, como eu queria um forro nesse teto. Mas aí você começa a enxergar com os olhos carnais. E quando você começa a ver, olha, esse teto aqui com um forro tão lindo, essas paredes tão pintadas, e linda, maravilhosa, aí quem está nessa mesma fé vai dizer, estou enxergando igual você, coisa boa, essa parede pintada, esse teto maravilhoso. E aí você vai entendendo que o reino de Deus, ele não é como eu enxergo, mas é como Deus enxerga o reino perante nós. E aí você começa a caminhar mais levemente. Sabe quando alguém te dá uma notícia negativa, mas você diz assim, beleza, o importante é a resposta de Deus. Mas entenda bem, dentro dessa questão, quando a gente vai analisar o propósito de Deus, nós temos que ver o que Deus quer falar conosco. Uma certa vez,
O meu irmão mais velho, pregador da palavra de Deus, tinha viajado aí por alguns países pobres, Suriname, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Benzidop. E meu irmão é uma pessoa muito humilde, que as pessoas queriam hospedar ele num hotel, ele não quero hotel não, quero ficar aqui na sua casa, comer da sua comida, beber da sua água. E nessa, meu irmão pegou um parasita, que até então não sabia. Posteriormente, ele, já aqui no Brasil, em São Paulo, meu irmão começou a passar mal, aquela coisa toda, a gente levou para o hospital. Nisso, meu irmão foi desenganado pela medicina, ele ficou 101 dias dentro de uma UTI, e cada vez meu irmão piorava. E entenda bem como são as coisas. Um período antes de acontecer isso com meu irmão, existia um caso aqui no Brasil. O filho de uma cantora muito famosa do meio evangélico, o filho dela teve uma doença que eu não vou lembrar, e vários pregadores, grandes pastores foram lá orar. E foi interessante que eu ouvia depoimento desses pastores, desses pregadores: olha, porque eu fui lá no hospital e eu orei pelo filho da cantora fulana. Eu falei: mãe, esse menino vai morrer. A minha mãe falou: mas por quê? Eu falei: porque a glória está no homem, não está de Deus. Eu falei: pode esperar que o menino vai morrer. Foi dito e feito. Aí saiu no noticiário que o menino morreu, tudo. Tempo depois, aí é meu irmão. Eu falei assim: ó, nós precisamos, entenda bem o que é fé. Cada um vai colocar a sua fé em ação. No nosso caso, da nossa família, nós sentamos e falamos assim: nós vamos orar para Deus fazer um milagre na vida dele. Não vamos pedir oração para ninguém, não vamos levar ninguém lá para orar, porque agora está na hora de nós colocarmos a nossa fé em prática. E aí foi até interessante. Meu irmão, ele era de uma denominação, meu irmão era muito famoso, e aí ficaram sabendo que meu irmão estava lá no hospital, tudo. E aí um dia que eu cheguei no hospital, aí falaram, né, olha, vieram uns pastores aí, tudo, entraram lá para orar pelo seu irmão. E qual era o nosso medo? Justamente isso, de alguém sair tirando foto, aquela coisa toda. E eu falei: oh meu Deus do céu. Aí conversei lá com o pessoal, falei: vocês não podem deixar ninguém se aproximar até ele, tudo. E aí: mas são pastores, eles têm carteirinha, a gente não pode proibir, tudo. Entenda bem que dentro de um problema, olha como Deus vai fazer. Meu irmão piorou, e meu irmão teve que ficar isolado. E aí nisso o médico falou: olha, agora ninguém pode visitar ele, exceto que foi eu, meu outro irmão e minha mãe que ficou responsável para ver. E em partes eu falei: opa, que coisa boa, porque ele se afastou, ele está isolado, então qualquer um que quiser vê-lo não vai poder. Falei: amém, Deus está no controle. Meu irmão foi piorando, foi piorando, foi piorando, e nisso, né, passou um mês, passou 2, e eu me lembro, né, ele estava no hospital público, chegou, né, todo dia você tem um médico ali, e 7 médicos, olha, a gente quer dizer que seu irmão vai morrer, que seu irmão vai morrer, seu irmão vai morrer. Quando chegou no 7º dia, que era um domingo, era até uma médica, e ela disse assim: olha, você já deve ter ouvido aí todo mundo falar essa semana que seu irmão vai morrer, então eu também estou dizendo que ele vai morrer. Eu falei: olha, doutor, eu só estava esperando chegar no 7º dia, porque realmente eu já ouvi 6 falarem que ele vai morrer, e agora a senhora. Eu quero dizer algo para a senhora, sendo consciente do que eu estou dizendo. A partir do momento que eu entendi que vocês 7 médicos não conseguem mais resolver o caso do meu irmão, eu agora entendo que Deus vai trabalhar a favor da vida dele. E ela falou: olha, eu até entendo, vocês crentes aí são malucos, tudo, mas amanhã eu não quero que você bata lá na minha porta para reclamar que o seu irmão morreu. Eu falei: fica tranquila, doutor, a partir do momento que eu entendo que 50% ele pode viver e 50% ele pode morrer, fica tranquila que eu já entendi o recado. E nisso, eu em paz, a nossa família em paz, e muita gente, nossa, ligava, mandava mensagem, aí tinha uns malucos lá: olha, porque se eu for lá e orar por ele, ele vai sair de lá, tudo. Eu falei: esse aí é maluco mesmo, que ele está sendo mais do que Deus, né? Porque eu vou lá e ele vai fazer. E queridos, entenda bem
quando a sua fé está em Deus. E nós, dentro de casa, oramos um dia justamente nisso, que foi após o 7º dia, e nós falamos: olha, Deus, se for para levar, o Senhor tem toda a liberdade de levar. Mas se for para ficar, o Senhor tem toda a liberdade para deixar ele aqui na terra e continuar fazendo a tua obra. O problema é que às vezes nós queremos ir contra a vontade de Deus. Nós, seres humanos, não aceitamos perder. E quando Deus diz: é necessário que você perca, não posso perder, Jesus, que o outro perca, mas eu não posso perder. Então entenda bem, pessoas que foram falando para essa mulher: aí tá vendo, você tinha que passar por isso, você perdeu, você é uma fracassada, olha, porque a sua família, sei lá, é metida, é humilde, é assim ou é assado. Então veja que cada vez as pessoas vão ficar apontando para você e dizendo: você não merece, você não vai chegar lá, você não tem força, você não tem capacidade, você não tem intelecto para chegar até lá. Ah, mas eu posso realmente, eu não tenho nada disso. Mas a partir do momento que eu tenho Deus, eu tenho tudo. Acabou. Eu tendo Deus, eu tenho tudo. E aí quando eu vou entendendo esse processo, eu vou vendo que as coisas vão sendo diferentes. Porque quando disseram para a nossa família: acabou, vai morrer, aí que a nossa fé aumentou em Deus. E uma fé consciente: ou fica ou vai. Ah, mas e se ele morresse? Estávamos preparados. E se ele ficar? Estávamos também preparados. E para vocês verem que a prova foi ainda maior, dentro desse processo, a minha mãe foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Aí minha mãe ficava num hospital e meu irmão ficava no outro hospital. Particularmente, eu abri mão do meu trabalho, cheguei no meu trabalho e falei: olha, eu tenho que cuidar dos dois, eu vou sair do meu trabalho. Aí você para e pensa: mas espera aí, eu tenho conta para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho carro, eu tenho despesa. Eu falei: Deus, está na tua mão, o Senhor é meu Pai, me ajuda, porque agora eu estou precisando da sua ajuda. Queridos, durante todo esse processo, se eu falar para vocês que faltou R$1, nunca faltou nada. Até teve um dia que foi muito interessante, mas muito interessante, que me marcou muito. O meu carro já estava sem freio, eu já estava para trocar o freio do carro. E eu tinha ido, passei na oficina e o rapaz falou: olha, você tem que andar bem devagar aí, porque você está sem freio. E falei: meu Deus do céu, onde eu vou tirar esse freio? E eu precisava trocar o freio do carro e fazer alinhamento, que ia dar em média ali R$230. Uma pessoa que foi lá em casa para saber notícia do meu irmão, quando eu levei ele embora, né, acompanhei até a porta, chegou lá, ele, ao se despedir, ele me deu R$300. Eu falei: meu Deus, olha como Deus é bom, eu precisava de 230, Deus me deu 300. Eu falei: olha que maravilha, vamos lá. Arrumei o carro, continuei nessa correria toda. Resumo da história: meu irmão está aí, pregador da palavra de Deus, e está firme e forte. Por quê? Porque eu entendi que quando Deus está no controle, eu não vou questionar. Eu recentemente agora, eu estava procurando uma casa, a casa que eu estava, eu teria que desocupar, e casa aqui em Luiz Eduardo Magalhães é difícil achar. E eu falei: meu Deus do céu, e rodava todos esses bairros e tudo. Um dia eu achei uma casa, por sinal perto do meu trabalho. Fui lá, mas meu coração não se alegrou, e a minha carne queria fechar, mas o meu espírito, eu falei: não, porque eu estou colocando desespero na frente. Quando eu entendo que é Deus, a bênção, ela é alegre, ela é paz, ela é leve. E aí eu conversei com o rapaz, falei: não vou fechar não, tudo. Ele falou: tá bom. Eu indo embora para casa, eu comecei a chorar, e eu falei assim: puxa Deus, eu estou procurando, meus dias estão contados, e eu não estou achando. Uma voz, nitidamente como eu estou falando com vocês na noite de hoje, disse assim para mim: confia, apenas isso. E quando eu ouvi no meio da minha caminhada, eu falei: amém, Senhor. Naquele dia eu falei assim: se é para confiar, eu vou confiar, porque quem falou é fiel para cumprir. Queridos, e quando eu entendi isso, eu precisava desocupar a casa agora dia 20 de janeiro. Era em dezembro, porque 30 dias antes a dona da casa veio falar comigo,
10 dias depois eu já estava com a casa alugada, já tinha achado uma casa em frente do meu trabalho, em frente. Eu falo, meu Deus, eu só atravesso a rua e já estou no meu trabalho. Então veja, queridos, você confiar em Deus, porque essa mulher, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que tem alguém aqui que ouviu tantas palavras negativas, tantas palavras que te deixaram para baixo, mas no fundo, eu acredito que quando alguém enviado de Deus, que estava lá naquele período do seu ciclo menstrual, e dizia para essa mulher, olha, tem um Jesus aí que ele cura, tem um Jesus aí que, olha, é muito bom. Essa mulher no fundo, no íntimo dela, com certeza, queridos, ela estava, um dia eu vou conhecer esse Jesus, um dia eu vou atrás desse Jesus, porque eu já fiz tudo, mas falaram desse Jesus, então ele é a minha esperança. O problema é que às vezes a gente fica assim, né, batendo e dando murro em ponta de faca, batendo ali numa porta que não vai abrir. Ah, mas o homem falou que ia me ajudar, o homem. Não, queridos, quando você coloca a sua fé em Deus e fala assim, Deus vai tocar no homem e o homem vai me abençoar, aí você fica em paz. Porque essa mulher aqui, dentro da força do braço dela, ela correu atrás de tudo que ela podia, tudo, e ela não conseguiu. Então quem era o único que podia ajudar? Era Jesus. Mas veja, algo que essa mulher, ela traz para mim uma experiência, que às vezes nós que estamos aqui, nesse planeta chamado Terra, nós, não, eu não mereço, entenda bem, ainda que falaram palavras para essa mulher de fracasso, mas o dia quando ela ouviu um burburinho, Jesus está aqui pertinho, hein? Está aqui na cidade vizinha. Queridos, a história vai dizer que quando Jesus, ele chega em Cafarnaum, a rua que Jesus vai passando, tinha aproximadamente 30 mil pessoas. A gente não está falando de poucas pessoas, estamos falando de 30 mil pessoas. Ela sai desse lugar, confiando, queridos, isso é a chave, confiar. Ela sai determinada, e olha que talvez alguém nesse caminho disse para ela, ei, onde você vai? Estou ouvindo aí que Jesus está aqui. Vai não, menina, você é louca, você é impura, você não vai conseguir chegar lá, você está fraca. Alguém que está tendo hemorragia, no mínimo, essa pessoa está com uma anemia, ela está fraca, está desnutrida. E entenda, até porque, segundo a história, os historiadores dizem que nessa caminhada dela, do ponto onde ela estava até chegar em Jesus, ela caiu 6 vezes. Entenda bem, alguém que está tentando, queridos, romper a multidão. Por quê? Porque tinha um propósito. Ela tinha uma determinação. Não importa o que falaram para mim, não importa como eu estou, eu vou até Jesus. Queridos, isso muda todo o cenário. Pode estar chovendo, mas eu vou lá na casa de Deus, porque Deus vai falar comigo. Pode estar desempregado, mas eu vou na casa de Deus, porque Deus vai falar comigo. Meu marido me magoou, fez meu domingo ser um fracasso, mas eu vou na casa de Deus. O meu filho saiu, eu estou tentando falar com ele, ele não me responde, mas eu vou para a casa de Deus. Entenda bem, Deus, quando Ele é o seu alvo, Deus, quando Ele é o seu foco, queridos, não tem multidão que rompa você de encontrar o dono da resposta. Não tem multidão que faça você não conseguir tocar em Jesus. Oh, meus irmãos, eu olho para Isaías dizendo, ele não é surdo não, ele vai falar quando você orar. E sabe qual é o problema às vezes? A gente pede, mas não dá oportunidade para Deus falar. Sabe aquela
pessoa que só sabe falar, e você também quer falar um pouquinho, e a pessoa fala, que vira um monólogo. Você fala, poxa, eu queria até falar, mas a pessoa falou mais do que eu, deixa pra lá, outro dia eu falo com ela, porque a hora já foi embora e eu tenho um compromisso. Esse é o nosso problema, que às vezes quando a gente vai orar, olha Deus, porque eu preciso, mas espera aí, e quando você estiver orando, e você fala, Deus, eu te pedi, eu falei com o Senhor, agora fala comigo, Deus, eu vou dizer algo para vocês, Ele fala com você, e aí é tão gratificante, porque você disse, oh, que coisa boa, Ele me ouviu, Ele me atendeu, porque você falou para alguém que está vivo, alguém que está olhando, mas parece que Deus não está vendo a minha situação. Calma, Ele está vendo, mas já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí Deus, calma, Ele está vendo, calma, apenas confia. Essa mulher, de tudo que ela ouviu durante esses 12 anos, ela confiou, ela acreditou, e ela não se deixou levar a que os outros diziam para ela. Esse é o diferencial que muda a história da sua vida. Quando você entende que não é o Joãozinho, a Mariazinha que vai te ajudar, mas é Jesus que vai te ajudar. Quando A ou B falou que vai te dar um empurrãozinho ali, não, é Deus, não importa o tempo, o problema é que a gente não consegue entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e aí a gente quer ficar contabilizando o tempo. Deus, mas não, 1000 dias para você é um dia para Deus. Aí você está lá, mas já passou 1000, aí Deus fala, para mim só passou 1. Então entenda, o nosso tempo é diferente. Então quando eu começo dentro desse processo a entender, Deus, tá ruim, glória a Deus, Deus, não é do jeito que eu quero, glória, mas eu estou acreditando que vai mudar, vai ser diferente, eu estou enxergando, Jesus, vai ser diferente, e todo mundo te chama de louca, te chama que você está vendo coisa onde não existe, mas você está lá, glória, vai mudar, e eu te falo uma coisa, no final vale a pena, é igual quando nós falamos de salvação, queridos, aí o que o povo fala? Mas já faz anos que eu ouço dizer que Jesus vai voltar, e a Bíblia vai dizer o quê? Como nos tempos de Noé. E aí o povo casava, descasava, o povo fazia festa, o povo ia vivendo, até o dia que o grande dilúvio chegou. Então, quando eu entendo, dentro desse meu processo, que peraí, tudo isso está me valendo a pena, tudo começa a se tornar diferente. Tudo começa a se tornar diferente na vida. E aí, para a gente finalizar, entenda, a palavra diz aqui no versículo 44, chegando por detrás dele. Chegando por detrás, então você entende que Jesus está andando, Jesus está indo. E ela está rompendo a multidão, e ela diz para si, olha, se tão somente eu tocar. Queridos, o problema é que às vezes a gente quer pedir tanta coisa para Deus, e no final, nem nós sabemos o que estamos pedindo. E aí a Bíblia fala o quê? Que você não recebe porque você pede mal. Pede tanta coisa, que não sabe nem o que está pedindo. Agora quando você é determinado, fala, peraí que realmente eu estou fazendo uma bagunça aqui, estou deixando a sua mente muito louca, Deus. Peraí, o que eu estou precisando é isso. Você vê que essa mulher, ela podia pensar qualquer coisa. Olha, vamos por um pensamento. Se Jesus está passando onde ela estava, ela podia ser uma pessoa e dizer, puxa, a minha fé é que Jesus mude o caminho e venha aqui me ver. Olha, eu posso estar aqui fora e Jesus passar e olhar para mim, dar um tchauzinho para mim e eu ser curado. Ela podia pensar qualquer coisa, mas olha a determinação dela. Se tão somente eu tocar. Ela não quer falar com Jesus, ela não quer, pedir nada para Jesus, ela só quer tocar, só tocar. Entenda, ela não quer tocar no ombro, ela não quer um abraço de Jesus, ela só quer tocar.
quando eu entendo que a minha oração, ela é direcionada, que a minha oração é com objetivo, sabe aquela oração que a gente fica assim, em vez de quando acontece isso lá no meu trabalho, chega alguém lá com um currículo, e aí, olha, eu estou precisando trabalhar, aí você fala assim, certo, você quer trabalhar em que área? O que o povo diz? Qualquer coisa. Qualquer coisa não é trabalho, qualquer coisa não é, você tem que ter objetivo. Não, eu quero ser motorista, eu quero ser telefonista, eu quero ser pedreiro, eu quero ser pintor. Objetivo, qualquer coisa não leva você a lugar nenhum. E aí quando você tem uma objetividade, você alcança aquilo que você está pedindo. O que você quer? Ah, Deus, porque a minha família é muito louca, é bagunçada. Calma. Ô Deus, converte lá o meu marido, endireita aqui o meu filho, já está bom. Não é muita coisa, porque até você se perde na sua oração, e é como a Bíblia fala, e você vai pedindo, e aí às vezes se torna uma oração repetida, se torna tantas petições e pedindo errado. E essa mulher, ela rompe multidão. A história diz que ela cai 6 vezes em meio de caminho, mas ela alcança o objetivo dela, que é tocar em Jesus. E veja, olha o que é fenomenal no meio disso, queridos. Alguém que está com objetivo. É óbvio, todo mundo está tocando em Jesus. No entanto, que quando Jesus para, alguém tocou. Foi diferente. Veja que alguém estava com objetivo, alguém estava determinado, alguém estava rompendo a multidão, porque disse: hoje é o dia da minha bênção, é hoje. Aí, olha a diferença, Jesus parou. Queridos, você consegue entender isso, que é Jesus parar por uma pessoa? É de repente, Jesus, às vezes eu brinco assim, porque Deus, ao mesmo tempo que Ele é grande, parece que Ele é tão pequeno no sentido assim, nossa, Jesus parou para falar comigo, mas tem uma outra pessoa ali que está precisando dele, uma outra ali, mas Ele está aqui comigo. Uau, que privilégio, Deus está aqui comigo. Um dia eu estava orando em casa, e eu falei assim: Deus, eu estava ajoelhado, e aí eu levantei, eu falei assim: Senhor, eu vou sentar aqui na cama, eu quero conversar com o Senhor. Eu não quero mais ficar orando aqui não, eu quero conversar. E eu quero que o Senhor senta do meu lado. O que eu quero conversar com o Senhor? Aleluia! Mas queridos, na hora, aquela luz, aquele calor, aquela presença tão gloriosa de alguém que estava ali do meu lado, conversando comigo. Sabe por quê? Porque a gente começa a ter objetivo, porque a gente começa a ter determinação, porque Jesus para atender você. Jesus muda a história por conta sua. Eu recentemente aí caí numa chuva, aí eu corri, parei, orei, falei: Deus, eu vou me molhar, eu estou indo fazer a tua obra, segura a chuva. Era tão inacreditável que eu me lembrei lá do deserto, que eu ficava vendo chuva, água caindo de um lado para o outro, e eu orava, mas não cai na minha cabeça mesmo não. Eu falei: olha, está caindo ali, está caindo aqui, mas aqui não está. Veja o cuidado de Deus. O problema é que às vezes a gente é medíocre aqui na mente, porque a gente fala: eu não mereço, não, Jesus não tem essa capacidade de fazer isso comigo, ele pode fazer com aquele ali, porque o fulano ora bastante, Beltrano está todo dia lá na igreja. Mas eu não, eu só vou de domingo na igreja. Eu não, porque tem hora que eu sou lá e iro, às vezes eu jogo uma panela, um copo lá na parede. Jesus não pode fazer isso comigo. Por que não, queridos? Por que Jesus não pode mudar a história da sua vida, o percurso da caminhada que você quer? É igual, queridos, dentro dessa palavra merecimento, é igual questão de roupa, objetos. Quantas mulheres aqui um dia não ganhou um belo de um presente? Uma roupa de cama, um talher, um prato. Aí o que a mulherada costuma dizer? Eu vou deixar isso aqui guardado, o dia que eu receber uma visita, aí eu vou usar aquele prato, aí eu vou usar aquela toalha, aí eu vou usar aquele lençol. Aí você tem aquela
roupa chique que você comprou ou que você ganhou. Aí o que você diz? Essa roupa aqui, quando for uma festa, eu vou usar. Aí tu usou uma vez, só que tá lá dentro do guarda-roupa o ano todo e fica às vezes olhando quando abre o guarda-roupa. Oh meu Deus, nem para ter uma festinha aí para eu usar de novo esse vestido, ou tá esperando o próximo congresso aqui na igreja para poder usar. E queridos, você tem que olhar e falar assim: é um culto normal? Eu vou usar essa roupa aqui na igreja, eu vou todo chique na igreja. É aquele jogo de prato, de panela, que você está esperando alguém se hospedar na sua casa ou te visitar. Você fala: não, eu mereço, a minha família merece. Nós vamos comer no melhor talher, nós vamos beber na melhor xícara, nós vamos usar o melhor copo, porque é o merecimento para você. O problema, volto a dizer, é a nossa mediocridade. Sabe quando você, às vezes no noticiário, ou alguém diz para você: fulano, você viu Beltrano, fez uma festa e gastou 100 mil reais. Aí o que a gente diz? Meu Deus, 100 mil reais numa festa. Olha, porque aquele dinheiro dava para construir uma casa, dava para pagar isso, pagar aquilo. Oh meu Deus! E aí a gente fica o quê? Também nessa mediocridade. Às vezes até na hora que a gente vai ofertar: eu vou pegar esses R$2 aqui, eu vou pegar isso aqui que é para a casa de Deus. Não, queridos. Quando você entende que o reino de Deus é uma semente que você lança, na sua mão é dinheiro, mas na casa de Deus é semente. Quando você pega a melhor e diz: Senhor, é 100 reais, é 200 reais, é 300 reais, é 400, é o melhor que eu vou pôr. Quer uma poupança boa? É o reino de Deus. É o melhor lugar para você investir o seu dinheiro, é a casa de Deus. O seu tempo é na casa de Deus. Tem gente e tem igrejas hoje, culta de 1 hora. Não, tem que ir rápido tudo. Pera lá. Por quê? Porque você está se afastando cada vez de Deus, mas quer bênção de Deus. Você não está se entregando por completo a Deus, mas quer que Deus seja completo para você. Imagina se cada um de nós recebêssemos algo de Deus por mérito daquilo que nós fazemos e não por misericórdia. Estávamos todo mundo na roça, porque ele ia olhar e ia falar: esse mês aqui tu só foi 2 vezes para a igreja, então eu vou te dar essa benção aqui. Esse mês aqui você murmurou muito, então eu vou te abençoar só um pouquinho. Não, é o que a palavra dele diz: é a graça que nos alcança, é a misericórdia que nos alcança, é a bondade que nos alcança, e é através disso que nós vemos o que? A glória de Deus. E é por isso, no versículo 46, quando Jesus, ele mesmo diz aqui: e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E veja o 47, essa mulher, quando ouve Jesus falar, ela está no chão, queridos, ela não está em pé. É uma pessoa que talvez está ajoelhada ou deitada, nem esperou que Jesus ia olhar para ela, reparar para ela, tipo: toquei, vou voltar e alguma hora aqui eu vou ser curado. Não, a cura dela foi instantânea. Tão instantânea que Jesus, quando olhou, ela ali confessou, né? E veja, olha o grande milagre de Deus na vida dela. A mulher que era coitadinha, que era desprezada, que era humilhada, que era uma Maria ninguém, estava sendo abençoada para a glória e honra de Deus. Por isso que, olha, desculpe eu dizer, eu não gosto dessa expressão coitadinho. Às vezes a gente coitadinho daquele irmão, coitadinho daquele. Coitadinho não, queridos. Não é coitadinho, ninguém é coitadinho. Todos nós, quando entendemos que há um processo para a gente passar, dentro disso vão ter críticas, dentro disso vai ter humilhação, dentro disso vai ter desprezo, mas aí também Deus, quando nos abençoar, mas anda assim com o peito estufar, mas foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou, eu cheguei lá por conta de Deus. O problema é que às vezes a gente tira a glória de Deus, até a canção disse isso, a glória é de Deus e não do homem, e aí às vezes a gente quer tirar essa glória de Deus e colocar a glória na mão do homem. Eu consegui porque fulano é parente de não sei quem, eu consegui porque fulano deu um jeitinho para mim. Não, eu consegui porque foi Deus que fez eu chegar até lá. Deus usou
usou alguém para me abençoar, mas se não fosse Deus, não teria tocado no coração da pessoa. Então a glória de Deus acabou. Tem gente que quer glória. Eu passei por um processo agora. Uma pessoa lá no trabalho pediu uma passagem para ela voltar para a cidade dela, para a região do Maranhão. E foi tão interessante, Deus falou assim para mim: você que vai ajudar ela. Eu falei: vai ajudar ninguém não, vai ajudar. E o dia foi passando, e essa mulher sentada lá no sofá, que quando deu 6 horas, todo mundo foi embora. E a mulher lá, eu falei para minha diretora, eu falei: e a moça ali, ó? Você se vira. Eu falei: não, eu não acredito que essa bomba caiu no meu colo. Eu falei: meu Deus do céu, agora ficou para eu resolver isso aqui. Eu falei: mas amém. Aí eu voltei, eu ia sair do meu trabalho 8 horas, era 7 da noite, e ali eu fui orar a Deus. Eu falei: Deus, é o Senhor, né? O Senhor quer que eu ajude essa pessoa. Eu vou ajudar, mas o Senhor vai se responsabilizar em tudo. O Senhor vai me dar a direção do que eu vou fazer. Se é para essa mulher ser abençoada e eu seria o abençoador da vida dela, o Senhor vai me guiar, porque por mim eu não ia fazer nada, mas já que o Senhor está pedindo. Aí de 7 às 8 fiquei conversando um pouquinho com ela contando um pouquinho da história dela. E aí eu falei assim: pronto, saí daqui, coloquei ela para tomar um banho lá no trabalho. Lá no trabalho tinham arranjado umas roupas para ela, mas ela não, a princípio não colocou as roupas que ela tinha ganhado. Ela vestiu a roupa dela mesma. Eu falei: ó, nós vamos ali no restaurante, que ela falou que não tinha tomado café, que não tinha almoçado, e aí já era janta. Levei ela para o restaurante e falei: ó, come à vontade, e come o que você quiser, tudo que você quiser comer aí, o que você quiser beber, fica à vontade. Aí comeu lá, pediu uma Coca-Cola e tomou e tudo. E enquanto ela estava ali, eu falei: Deus, e qual que é o próximo passo agora? Aí ele falou: agora você vai lá na rodoviária e vai comprar passagem para ela. Aí eu falei: amém. Saímos de lá, fui lá na rodoviária. Aí perguntei lá sobre a cidade dela. Aí ela: não, eu já vim aqui, o rapaz falou que era não sei quantos reais aí e tudo. Aí eu falei: não, por isso que eu vim aqui, só para confirmar. Aí eu falei, aí ele falou que tinha que ser 2 ônibus aí, que tinha que comprar a passagem. Eu falei: não, beleza, vou comprar os 2. Aí quando ela olhou, ela começou a chorar: não, eu não acredito que você que está me dando. Eu falei: calma, fica tranquilo. Aí comprei. Aí eu ali em espírito de oração falei: Deus, e o próximo passo? Eu levo a mulher para dormir em casa, levo para o hotel. E Deus falou: é no hotel que ela vai ficar. Aí eu: tá bom, vamos para o hotel. Cheguei lá, falei assim: você vai ficar no hotel, tem café da manhã aqui? Tem café da manhã. Eu falei: ó, dê café da manhã para ela, tudo que ela quiser comer, tudo. Quanto é que vai ficar? Quanto? X reais. Tá aí, já tá pago. Ó, tá pago, coma mesmo, coma tudo aí, enche sua barriga que você vai viajar, aproveita. Aí, maravilha, voltei para casa, e aí eu fui orar, falei: a conta tá ficando cara, Jesus. Eu falei: oh, meu Deus do céu. Aí eu falei: amém, Jesus. Amanhã ainda continua o processo, que ela ia viajar no dia seguinte, 9 horas da manhã. Aí eu me lembrei que ela não tinha blusa de frio. Eu falei: meu Deus, a mulher não tem blusa de frio. Ela vai pegar um ônibus aí, vai viajar 2 dias e meio na estrada. E como é que ela vai ficar? Aí ela era um pouco gordinha. Me lembrei de uma irmã da minha igreja. Liguei para ela. Falei: ô irmã, você tem uma blusa de frio aí para dar? Tudo? Aí ela falou: eu tenho, mas eu estou em Barreiras. Vou chegar 2 horas da manhã, Luiz Eduardo. Eu falei: não tem problema. Eu preciso dessa blusa 8 horas da manhã. Então tá bom, 8 horas você passa aqui. Fui lá no hotel, peguei a moça e ela toda feliz. Ai, nossa, a cama era gostosa, o café era gostoso e tudo. Eu falei: é isso aí, você merece. Agora nós vamos buscar uma blusa de frio. Aí fui lá na casa da irmã, uma blusa chique demais que essa irmã separou. E ela já estava com a roupa que ela tinha ganhado do pessoal do trabalho. E ela toda: olha como é que tá a roupa aqui. Eu falei: você tá linda, agora você vai receber uma blusa de frio. Aí fomos lá no Jardim Alvorada, peguei essa blusa de frio. E a gente indo para a rodoviária, aí ela se abriu para mim e falou assim: eu vou te falar uma coisa, mas eu não sei se você acredita. Eu falei: pode falar. Ela disse assim: quando eu estava deitada lá no hotel, Deus ele falou comigo, e ele disse assim: eu disse que eu ia te abençoar, eu disse que eu ia mudar a sua história. E aí eu falei assim para ela: eu acredito, porque eu sou evangélico. Ela começou a chorar e disse: eu sou desviado.
Eu falei, e aí Deus já tinha falado comigo também, mas eu estava ainda sem entender ali nitidamente o que Deus queria. Aí Deus falou, agora tu vai orar por ela, porque ela vai se reconciliar. Nós, lá na rodoviária, nós chegamos, aí o pessoal falou que o ônibus ia atrasar um pouco, porque estava em trânsito. Eu falei para ela, nós vamos fazer um culto agora aqui. Se Deus está falando comigo, está falando com você, nós vamos fazer um culto aqui. Ah, mas e o pessoal aqui? Falei, não tem problema não, filho, não olha para o lado não. Nós vamos cultuar aqui, lá dentro da rodoviária, nos banquinhos, eu e ela, e começamos a orar, e começamos a louvar, e levei uma palavra de Deus para o coração dela. Ela ajoelhou, aceitou Jesus, as pessoas passavam e ficavam olhando assim, sem entender nada. E ela falou, agora eu entendi. Deus me trouxe para Luiz Eduardo, porque eu falava para ele, Deus, muda a minha história, eu não aguento mais o que eu estou passando, coloca alguém no meu caminho para mudar a minha história. E agora eu entendi que Deus me trouxe para Luiz Eduardo, para eu ser mudada, e agora eu volto para o Maranhão sendo uma nova pessoa. Querido, entenda, quando eu fui embora, eu falei, Deus, eu te louvo porque tu é fiel, porque o Senhor me colocou para abençoar a vida de alguém. Eu obedeci, mas veja, eu ainda tinha uma dívida, porque eu fiquei passando lá o cartão lá, e eu falei, Deus, e a dívida lá, como é que fica? Mas Deus foi tão bom, queridos, entenda bem, por isso que a palavra do Senhor, ela diz que Deus, Ele é um Deus de abundância. Eu digo que Ele é exagerado, porque são bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Aí eu gastei com essa mulher, só para os irmãos entenderem, aproximadamente R$600, e um belo dia, eu olho na minha conta, dias depois, tinha R$1.000 na minha conta. Eu olhei, rapaz, R$1.000, de onde que é esse dinheiro aqui? Aí uma pessoa me liga, eu sou de São Paulo, essa pessoa me liga, olha, um dinheiro que eu estava te devendo. Eu falei, mas não era R$1.000? Pega para você, é R$1.000 aí. Eu falei, amém. Aí quando foi esses dias, fui fazer um trabalho para um rapaz, e eu falei para ele assim, não, R$500 aí o trabalho. Ele falou, tá bom. Quando ele deposita R$1.000, eu, rapaz, é R$500 que eu falei, não, pega para você. Resumo, Deus vai me dar R$2.000, abundância. Por quê? Porque obedeci a voz de Deus. Aí como eu consigo pagar antecipado a fatura, já paguei, não estou devendo nada. Falei, Deus, como o Senhor é bom, é maravilhoso. Esse é o Deus, queridos, é o Deus que você confia, é o Deus que você obedece. O problema é que às vezes a gente não quer obedecer, a gente quer questionar. Mas eu vou colocar na minha casa, mas eu vou dar um banho quente, mas eu vou dar um prato de comida, mas essa pessoa é sei lá o que, não, queridos, só ouça a voz de Deus, porque o final é isso aqui, é quando Jesus questiona ela, dizendo, e ele lhe disse, no versículo 48, para a gente fechar, quando ela se declara de tudo que ela tinha, Jesus vem e diz, então você foi curada, né? Então tem bom ânimo e vai em paz. Vai em paz, porque agora é só testemunho. E aí, dentro disso, todas as mulheres que passavam por um ciclo menstrual, elas tinham uma banheira, um banho para tomar, e uma mulher tinha que olhar para ver que realmente o ciclo acabou. E fico eu imaginando o susto que essa zeladora levou de você aqui. Não, essa eu quero ver de perto. Toma um banho e olha, menina, mas você está sequinha, né? Não tem nada a ver, não. Não tenho não, quem me curou foi Jesus. Esse é o Deus que eu trouxe a palavra para você entender o Deus que você confia. Curve sua cabeça, você dê uma linda salva de palmas, querido. Esse é o nosso Deus.